Boa noite, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração e seguimos segundo a direção do Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por nos despertar para estarmos aqui neste momento. Obrigado, Senhor, porque não temos tido nenhum tipo de dificuldade natural, Senhor, obstáculos de estar aqui. Muitos irmãos se encontram com enfermidades, outros com outros problemas, Senhor, e nós rogamos por eles, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja ministrando aos corações. E obrigado, Senhor, porque não tem havido perseguição. Nós temos tido liberdade de nos reunirmos em um mesmo lugar. Isso é um grande privilégio, Senhor. Às vezes nós nos acostumamos, Senhor. Nos acostumamos em estar aqui, nos acostumamos em ouvir a Tua palavra, nos acostumamos com o maná que cai do céu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta os nossos corações, que nós possamos dar o devido valor, Senhor, a tudo isso que temos recebido das Tuas mãos. Senhor, nós te pedimos pelo momento de hoje, que o Senhor possa abrir Tua palavra e ministrar aos nossos corações, Senhor. Somente o Senhor pode transmitir, Senhor, vida por meio de vasos que o Senhor mesmo escolhe. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem capacita. Obrigado, Senhor, porque no fim tudo é o Senhor. Que o Senhor prepare os nossos ouvidos, os nossos corações, aquieta a nossa alma, acalma nossa mente, Senhor. Que não haja aqui nenhum tipo de preocupação do mundo, que nos distraia de ouvir a Tua palavra e talvez nós percamos detalhes preciosos que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, falando a cada um. Nós nos entregamos confiados em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós temos, como os irmãos bem sabem, meditado no livro de Jó. Só que o Senhor nos direcionou a abrir um parênteses. Eu havia passado por 1 Coríntios capítulo 10 muito rapidamente, e o Senhor então me fez retornar ao texto de 1 Coríntios 10, entendendo do Senhor essa carga do Espírito, de que deveríamos nos deter um pouco mais ali, para vermos aqueles problemas ali citados, que são problemas sérios, exortações sérias para nós, porque Paulo mesmo vai nos dizer no capítulo 10 de 1 Coríntios que aquelas coisas foram nos deixadas como exemplos, como tipos, É para nós, irmãos. Então eu entendi do Senhor de parar a continuidade do livro de Jó e irmos então em 1 Coríntios 10, trazendo o contexto então que Paulo tinha em mente quando escreveu aquele capítulo. Então nós estamos indo pouco a pouco, segundo a direção do Senhor, sem sermos apressados, temos ido pouco a pouco em cada ponto daqueles e procurado sermos exortados e ensinados pelo Senhor. Apenas trazendo à memória então que nós estamos no estudo de Jó. Não perca isso. O que temos visto está dentro do contexto de Jó. Os irmãos lembram que o Senhor ele vai aparecer a Jó por meio de um redemoinho no capítulo 38. Dos versos 1 a 3, o Senhor vai desafiar Jó. Dos versos 4 a 7, o Senhor vai colocar Jó, o seu filho, no lugar de criatura. E nos versículos 8 a 11, o Senhor ele vai usar uma linguagem natural, falando da natureza, para aplicar um princípio espiritual, mostrando que foi Ele quem domou o caos, foi Ele quem colocou limites traçados. E então nós vimos em 1 Coríntios 10, e é por isso que chegamos a 1 Coríntios 10, de que nós não passamos por tentações por provações que vão além, O Senhor impõe limites. Tudo o que acontece nas nossas vidas são dirigidas pelas mãos providenciais do nosso Senhor. E como vimos, as suas mãos,
elas agem de acordo com o seu coração. E o seu coração, irmãos, é um coração que nos ama, porque nós somos seus filhos. Então, dentro desse contexto, nós temos Jó e temos Hebreus capítulo 12, que é aquele capítulo maravilhoso, onde nos diz que nós somos filhos, e por sermos filhos, o Senhor então nos educa, Ele nos corrige para aproveitamento. Então nós não somos descartáveis para o nosso Pai. Irmãos, isso dá valor, isso dá sentido à nossa vida, isso dá alegria para nós. Isso é motivo para nós sempre, por exemplo, em torno da mesa que nos reunimos no domingo à noite, termos gratidão, não apenas nos nossos corações, mas também nos nossos lábios. Nós somos seus filhos amados e por isso o Senhor nos corrige, nos ensina com vistas a um aproveitamento. Amém, irmãos? Então, daí eu convido os irmãos a irem em 1 Coríntios 10, para ainda relembrarmos e depois seguiremos. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler desde o verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, ou que seguia a todos. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, a partir do verso 6, o assunto é agradar a Deus na nossa carreira cristã, no nosso jornal diário. Não tem a ver com perda de salvação, irmãos. Nós estamos em Cristo e de Cristo ninguém nos tira. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Paulo está tratando aqui é agradar a Deus no nosso jornal diário. Gostaria que os irmãos apenas dessem uma pausa aqui, porque eu chamei a atenção para os irmãos no verso 1, esse ora. Os irmãos estão vendo esse ora aí no verso 1? Está ligando com o texto anterior. E isso vai deixar evidente que não é perda de salvação, mas sim agradar a Deus, tem a ver com herança, com recompensa. É disso que Paulo está tratando. Então, olha nos versos anteriores, por favor, irmãos. Não vamos pegar todo o contexto, porque senão nós iríamos nos deter por muito tempo, mas os irmãos vão encontrar, por exemplo, no verso 17 a palavra galardão, no verso 18 a palavra galardão. Depois os irmãos, mais no final, verso 23, por exemplo, Paulo vai falar sobre cooperação, de ser cooperador com o Evangelho. E no verso 24 em diante eu gostaria de ler com os irmãos. Então nós estamos em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24. Só para dar essa ênfase, para que nós não entendamos mal, irmãos. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Está vendo a primeira palavra importante aí? Prêmio. É disso que o contexto está falando. Cooperação e prêmio. E continua: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa, palavra importante também, corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo a ser desqualificado. E nós já estudamos em outro momento, irmãos, essa palavra desqualificado. Fala de alguém que foi testado e que não foi aprovado, que foi reprovado. Então é nesse contexto que Paulo encaixa o capítulo 10, daqueles que na sua carreira cristã não agradaram ao Senhor, não correram com objetivo, com meta, não tiveram disciplina. São filhos, não deixaram de ser, mas que não receberão a coroa, não receberão a recompensa. É nesse contexto. Então aí Paulo entra no capítulo 10, certo? Agora eu gostaria que os irmãos retornassem comigo no verso 6 do capítulo 10. Os irmãos entenderam esse ora então, Agora fica mais evidente o contexto. Verso 10. Então nós temos: entretanto Deus não se agradou, e a partir do verso 6 ele vai mostrar a Paulo pelo Espírito por que o Senhor não se agradou deles, conforme eu tenho falado com os irmãos. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos ou tipos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então coloquei para os irmãos o primeiro item, ou o primeiro pecado, que fizeram com que aquela geração do deserto não agradasse o Senhor no seu jornadear. E qual é o pecado? A cobiça ao mundo. Esse foi o primeiro pecado que nós então citamos. E nós fomos então, e novamente iremos lá, a Números capítulo 11. Cobiça pelas coisas do mundo. Eu vou ler novamente desde o verso 4, que eu preciso contextualizar para colocar algo mais ainda dentro desse ponto, porque penso ser muito importante, irmãos, e correr não vai adiantar, Penso que o Espírito tem desejado enfatizar isso para nos confrontar, porque como já vimos, nós temos um Pai que nos ama, e se o Espírito está trazendo isso é porque tem havido isso em nosso meio, em nossos corações. Então nós não podemos ser apressados, Então, Números capítulo 11, a partir do verso 4. Diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Essa é a palavra cobiça que Paulo tinha em mente quando escreveu 1 Coríntios 10, verso 6. Desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. E aqui nós já falamos para os irmãos esse desprezo ao maná, o alimento que o Senhor preparava. E como que o Senhor preparava este alimento para o seu povo? Então nós temos a partir do verso 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. E agora esse verso 9 que é tão maravilhoso e falou tanto ao meu coração, irmãos. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este orvalho, também caía o maná. Irmãos, que contraste nós temos nesse texto. Eu sei que já falei disso, mas eu preciso repetir, irmãos, porque talvez nossos corações estão assim, porque cobiça é algo do coração. Observe que no verso 5 eles vai falar sobre uma lembrança. Veja que é algo no interior, eles tiveram lembrança das coisas do mundo.
Então, que contraste, irmãos, enorme entre o povo de Deus desejando as coisas do mundo, em contraste com o maná, que cuidadosamente era preparado pelo Senhor. Descia o orvalho, como o irmão Dilson bem disse, né? Um maná tão puro, porque o Senhor preparava como que aquele solo de orvalho, e sobre o orvalho descia o maná precioso do Senhor para alimentar o seu povo. Todo esse cuidado, e o povo diz: agora seca-se a nossa alma, e nós só temos esse maná aí. Então, que desprezo, irmãos, do povo do Senhor. Talvez isso esteja acontecendo também conosco. Nossos corações desejosos pelas coisas do mundo, quando o Senhor, todas as vezes que, por exemplo, nos reunimos, Ele tem descido o seu orvalho, e sobre o orvalho Ele tem descido o seu maná precioso, que nós sabemos que no Novo Testamento esse maná é uma pessoa, que é o próprio Senhor. Ele é o nosso alimento. Cristo é o nosso alimento. Então, que contraste para nós hoje quando pensamos nos nossos corações desejando o mundo e desprezando Cristo, que é o nosso alimento que desce dos céus diariamente. Então é um contraste muito forte, muito sério, irmãos. E não pense, por favor, que você está livre disso ou que eu estou livre disso. O mundo é muito sutil, irmãos, muito sutil. Nós achamos que as coisas elas vêm descaradas, mas não há muita sutileza no mundo, e que distrai-nos do nosso maná celestial, que é o nosso Senhor Jesus. Atividades, correria, muitos movimentos, quando nós vamos ver, irmãos, o mundo tomou todo o nosso tempo. Isso não é para ter peso, irmãos. Estou trazendo uma exortação da parte do Senhor para todos nós, para que saibamos administrar melhor aquilo que o Senhor tem nos dado, e que nós então possamos priorizar o maná que nós recebemos da parte do Senhor. Então, irmãos, nós vimos, apenas para recapitular ainda, no verso 31 em diante, eu não vou ler porque nós já lemos, que o povo então vai pedir carne novamente. Só que aqui é o segundo registro. O povo já havia pedido carne, e a primeira vez que o povo pediu carne foi em Êxodo capítulo 16. Se você não tem isso anotado, eu penso que seja importante. A primeira vez então que o povo pede carne é em Êxodo capítulo 16. Eles apenas tinham saído do Egito, e eles sentiram saudades das coisas do Egito e pediram carne ao Senhor. Só que lá o Senhor deu carne sem juízo, pois eram crianças, bebês, estavam no início do jornadear. Mas agora, passado um bom tempo, novamente eles têm lembranças das coisas do Egito, das coisas do mundo, e pedem carne pela segunda vez. Só que dessa vez, observe comigo no verso 33, diz que ainda a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá. Então observe que nessa segunda vez, devido o povo já ter tido um tempo de vida com o Senhor, eles já deveriam ter avançado em maturidade, eles deveriam estar desejando o Senhor e não as coisas do mundo. Então eles pedem carne pela segunda vez, mas agora veio com juízo. Por quê? Porque quanto mais maturidade espiritual nós vamos obtendo pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, maior também é a responsabilidade nossa. O Senhor, Ele nos mede de acordo com a luz que temos tido da parte dEle. Então, por exemplo, nós aqui, nenhum de nós podemos dizer que somos bebês no que diz respeito a alimento que temos recebido. Nenhum de nós pode dizer isso. Estamos há um bom tempo recebendo um alimento sólido da parte do Senhor. E esse alimento deveria estar gerando em nós crescimento espiritual. A pergunta é: por que não? Será que o problema está com a palavra que temos recebido, ou com a resposta que nós temos dado ou não à palavra que temos recebido em todos esses anos? Novamente digo, um pai dizendo a filhos que amam. Todas essas exortações que estou trazendo
estão com esse pano de fundo, de um Pai que nos ama. E Ele está usando a vara em nosso meio, irmãos. Então, será que temos dado a resposta adequada a tudo isso que temos recebido da parte do Senhor? Então, irmãos, quando disse sobre a sutileza do mundo, tudo o que há no mundo visará despertar os nossos desejos. Isso é muito importante também. Nós vamos ler um texto agora juntos. Eu sei que eu poderia, e os irmãos também certamente lembrariam desse texto, mas eu prefiro ir lá juntos para nós lermos calmamente e também entendermos algumas palavras daquele texto. Gostaria que os irmãos fossem comigo então a 1 João 2. E nós vamos ver algo sobre esse mundo que desperta os nossos desejos. Primeiro João capítulo 2. Aqui nós temos um ancião maduro, trabalhado pelo Senhor, o apóstolo João, no final de sua vida, experimentado no Senhor, nos dizendo, irmãos, tudo o que há no mundo. Qual é o objetivo das coisas que há no mundo? O que as coisas do mundo fazem conosco, irmãos? Porque essa carta é escrita para nós. Então nós vamos ler 1 João 2, versos 15 a 17. Diz assim, e eu vou parar para comentar algumas coisas, viu? Verso 15. Primeiro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu preciso já parar por aqui, irmãos. Por quê? Porque quando nós pensamos nessa relação, talvez na nossa cabeça já venha assim, então eu não posso mais participar de nada que toca o mundo, eu preciso me isolar, que foram extremos que houveram no passado, virar um monge, me isolar, não ter mais contato com ninguém. Não é isso, irmãos. O texto mesmo vai nos explicar o que estava no coração de João quando ele escreveu essa expressão. Por exemplo, olha esse verso 15, essa expressão que ele li, está vendo essa palavra ameis, do verso 15? Eu gostaria que os irmãos anotassem, se assim desejar, o significado dessa palavra, para que os irmãos vejam essa palavra ligada com relação ao mundo. Então, ameis. O amor aqui, irmãos, que estava no coração de João, ele tem 3 sentidos. Primeiro, é um amor que cria vínculos com o mundo. Palavra ameis, então, de 1 João capítulo 2, verso 15. Primeiro sentido é um amor que cria vínculos com o mundo. Então você já observa que não diz respeito às atividades normais que nós precisamos exercer no nosso dia a dia. Está falando de um vínculo mais profundo com o mundo, uma ligação mais profunda com o mundo. O segundo sentido é de um amor que cria uma comunhão íntima com o mundo. Um amor que cria uma comunhão íntima com o mundo. E o terceiro e último sentido é de um amor que cria uma devoção leal ao mundo. Vou repetir então, para que os irmãos confiram. Um amor que cria vínculos com o mundo, um amor que cria comunhão íntima com o mundo, e um amor que cria uma devoção leal ao mundo. Então, os irmãos observem que não trata-se apenas de atividades normais que todos nós precisamos exercer no nosso dia a dia, trabalhar, e tudo mais que envolve o nosso dia a dia, que todos nós temos nossas obrigações. Está falando de algo mais profundo. E a palavra que João usa para mundo aqui no verso 15, nesse contexto, é cosmos. E é um termo bastante abrangente, porque ele está falando de tudo mesmo que há no mundo.
Então, se nós de alguma maneira temos tido uma relação inadequada com o mundo, desejos com o mundo, então esses vínculos, essa comunhão íntima, essa devoção que não deveria ser ao mundo, deveria ser a Cristo, ocupará os nossos corações. Então o mundo, ele passa a ser tudo para nós. Todos os nossos movimentos, toda a nossa vida em prol do mundo. Os irmãos conseguiram entender o que estava no coração do apóstolo João ao escrever isso? Então o texto continua assim. João, só me permite, o Espírito me traz algo interessante aqui para a nossa prática. Você viu a tradução que o João trouxe? Olha a sequência. Primeiro você cria um vínculo, depois você avança para uma comunhão, depois você avança para uma devoção. É um caminho de perdição, né? Quando a gente liga aí com o Salmo 1, Salmo 1 diz: anda, se detém e se assenta. Então é uma ligação aqui que o Espírito me traz, bem prática. Porque às vezes fala assim: não, eu tenho alguns vínculos, mas é a hora que eu quiser sair de lá, eu saio. É mais ou menos o alcoólatra que diz: eu bebo quando eu quero, né? Eu acho que essa sequência é muito interessante para a nossa prática. Porque se nós não cortarmos os pequenos vínculos, esses vínculos vão se tornar comunhão. E a comunhão vai se tornar para nós devoção. Ou seja, eu vou dedicar tempo a essa comunhão para manter os vínculos acesos. Então essa ligação com o Salmo 1, anda, se detém e assenta, eu acho que nos ajuda muito aqui também. Amém. Amém. Então nós precisamos aprender agora a exercitar no Espírito, porque às vezes a gente traz o princípio, mas não consegue trazer para a prática, né? Então, o que seria, irmãos, esses vínculos, essa comunhão íntima, essa devoção leal? Aí, irmãos, cada um de nós precisamos ir aos pés do Senhor. Talvez relacionamentos inadequados, alianças que fazemos com o mundo, em prol de algum benefício próprio, coisas que nós sabemos que não agradam o Senhor e que nós vamos nos envolvendo. E quanto mais nós vamos nos envolvendo com o mundo, mais nós vamos nos embaraçando com ele. Não pense, irmãos, que, como disse, você está livre disso, porque é muito sutil. Às vezes você dá um passo, fala, não tem nada a ver isso daqui. Mas desse nada a ver, meu irmão, você já vai dando passos sequentes, né? Que vem depois desse primeiro passo que não tinha nada a ver. E quando você se vê, você está completamente envolvido com o mundo. A sua devoção, o seu vínculo, tudo, irmão, o coração está no mundo. Então é algo muito sério, serve de uma solene advertência para nós, porque essas palavras são para filhos, não é para o mundo, é para nós, irmãos, a sua igreja. Pode fazer uma ligação também quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do vinho. Também. Porque aqui, irmãos, toca a nossa responsabilidade, né? É nossa responsabilidade entendermos do Senhor essa relação com as coisas, né? Com pessoas, com coisas, com trabalho, tudo nós precisamos estar diante do Senhor para que sejamos bons mordomos, responsáveis, fiéis ao Senhor, né? Porque essas coisas às vezes ocupam um lugar inadequado nas nossas vidas. O Senhor deveria ser o centro, ser tudo, nossa devoção, nosso amor, tudo para Ele, e todas as demais se encaixarem. Mas como os irmãos vão ver, nesse contexto aqui, é muito sério essa questão do mundo, porque ou você ama o mundo ou você ama o Senhor. Não tem como você ir para um lado ou para o outro, entende? Então, vamos continuar a leitura do texto que nós vamos ser mais ajudados ainda. Então, olha a parte B, do verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está querendo dizer aqui basicamente é isso: ou você vai amar um, ou você vai amar outro. O nosso coração, irmãos, não pode ficar ali, sabe? Ele é feito para um único foco. Então, ou nós vamos amar o Senhor, ou nós vamos amar as coisas do mundo. Claro, irmãos, nós estamos falando que o Senhor vai trabalhando aos poucos nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor tem ciúmes. O Senhor não vai permitir um coração dividido. Ele vai trabalhar as nossas vidas. Mas o apóstolo João, pelo Espírito, já está nos advertindo isso, irmãos. E o texto continua. Agora o verso 16 é muito importante dentro do que nós abordamos em Números.
porque tudo que há no mundo, João agora vai resumir tudo o que tem no cosmos. Primeiro, a concupiscência ou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Porque concupiscência às vezes é uma palavra difícil, para alguns entenderem. Então é desejo, é um desejo desmedido. Lembra de Kibrote Hatavá? Um desejo desmedido. Então, um desejo os desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí então, irmãos, eu gostaria de trazer aqui algo que é um detalhe também muito interessante, que esse desejo da carne, do verso 16, e dos olhos, eles referem-se a desejos íntimos que estão no nosso coração, como já disse. Então, desejos da carne e dos olhos. Irmãos, os olhos têm um papel muito importante. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você contempla. Estou falando aqui tanto no natural quanto no espiritual. Coloque o foco dos seus olhos no lugar devido, porque os olhos são a janela da alma. Às vezes uma coisa que a gente vê inadequada, seja em qual âmbito, em qual esfera for, fica na nossa mente por semanas. Aquilo lá fica nos perturbando por dias e dias. Então, se nós pudermos sermos guardados pelo Senhor de ocupar os nossos olhos com coisas indevidas, que bom será para nós. Sem contar também que o inimigo fica te acusando. Também, Só que louvado seja o Senhor, para a acusação do inimigo nós temos o sangue, Nós estamos falando assim da experiência nossa. Isso é muito verdadeiro, irmãos, porque nós estamos falando de uma vida de cultivo, de relacionamento com o Senhor. E às vezes nós ocupamos nossos olhos com coisas indevidas, nossos ouvidos, irmãos. Vou falar algo aqui muito prático. Às vezes nós escutamos uma música do mundo, uma música mundana, com uma letra indevida, ela fica na nossa mente por meses. Não estou exagerando. Às vezes você escuta uma vez, aquele trem garra na sua cabeça. Irmãos, porque é assim. Nós precisamos guardar nossos ouvidos, nossos olhos para o Senhor. Porque senão, irmãos, isso passa pelos estudos que já foram citados aqui. Aprendermos a desenvolver nossa vida com o Senhor. Então, a concupiscência da carne e dos olhos fala desses desejos interiores. Só que a soberba da vida, e eu estive estudando e meditando sobre essa expressão aí do verso 16, soberba da vida, ela fala de um comportamento, não apenas de um desejo interior, mas de um comportamento. E para poder ajudar os irmãos com essa expressão soberba da vida, eu procurei outras traduções para essa mesma expressão, que na revista atualizada está soberba da vida. Eu procurei outras versões. Então, para os irmãos que estão anotando, para que possam não se perder nas anotações, ressaltem no verso 16, soberba da vida. E coloquem outras traduções na frente, Aí coloca 2 pontos, que eu vou citar 5 traduções. Os irmãos podem anotar com calma, viu? Então, a primeira tradução para a soberba da vida: o orgulho jactancioso da vida. Segunda tradução: todo o brilho da vida. Terceira tradução: uma vida de vanglória vazia.
Se os irmãos não estiverem conseguindo acompanhar, é só olhar e fazer sinal, viu? A gente para. Terceiro, então, é uma vida de vanglória vazia. Quarta tradução, a soberba das posses. Os irmãos estão vendo como tudo isso tem ligação com o mundo, né? E quinta e última, a jactância do que o do que o homem tem e faz. A jactância do que o homem tem e faz. Por que eu deixei essa palavra jactancioso, jactância, que parece uma palavra difícil, né? Porque ela é mais abrangente. Ela fala de soberba, ela fala de arrogância, ela fala de muitas outras coisas que estão contidas numa mesma palavra. Então, para os irmãos que gostam de fazer um exercíciozinho, pode colocar até mesmo no dicionário, que nesse caso vai até ajudar os irmãos, no dicionário da língua portuguesa mesmo, procurar na internet o significado, já vai ajudar bastante, tá bom? Eu deixei ela mais assim ampla, porque aí todos nós podemos ser confrontados em mais áreas, e isso é melhor, né? Então, verso 17. Ora, o mundo passa. Essa foi a conclusão final do apóstolo João, experimentado no Senhor, trabalhado pelo Senhor. Ele dá essa sentença final para o mundo: o mundo passa, bem como a sua concupiscência ou os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por exemplo, hoje, né, louvado seja o Senhor, e foi até em cima da hora, né? O irmão Eliezer leu Eclesiastes, né? Eclesiastes, irmãos, vai tocar nessa relação do mundo de uma maneira muito, muito prática, profunda, porque ali nós temos Salomão, né? Alguém que tocou todas as coisas do mundo, né? E ele, após então passar pela experiência de todas essas coisas que envolvem o cosmos, ele vai dizer que debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é uma bolha de sabão, tudo vai passar. Irmãos, talvez para o seu coração, para o meu coração hoje, o mundo seja uma bolha de sabão atraente, com muitas cores. Às vezes a luz do sol reflete, né, e vem aquele monte de cor, e nós como crianças olhamos para aquilo e ficamos distraídos. Mas deixa eu dizer algo, irmãos, a bolha de sabão vai estourar em breve. O mundo passa, ele não vai permanecer. Não se distraia com uma bolha de sabão. Gaste tua força, gaste teu foco, coloque tua devoção, teu amor naquele que permanece para sempre, que é o nosso Senhor Jesus. É lá que o nosso foco deve estar. Então, irmãos, o primeiro motivo pelo qual aquela geração do deserto não agradou o Senhor, falhou em receber a recompensa da herança, é porque eles amaram demais o mundo, sentiram saudade das coisas do mundo. Que o Senhor não nos encontre assim, irmãos. Como eu sei que ainda tem um tempinho, eu vou introduzir o segundo ponto e vamos até onde o Senhor nos permitir, sem pressa também, e então continuamos no próximo momento. Vou colocar uma notinha aqui. Claro. Junto aqui. Se os irmãos perceberam, então nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O irmão trouxe que a soberba da vida é viver a vida pela vida, né? É uma tradução possível também, né? Viver a vida pela vida, ou viver a vida pelo orgulho da vida, pelo brilho da vida que o João trouxe, né? Mas o que eu queria que você percebesse, que ele trouxe a tradução de ameis, vínculo, comunhão e devoção. Está olhando para a sua anotação aí? Então, pensa assim comigo. A carne, né, que é a concupiscência da carne, então a carne quer vínculos com o mundo. Então é aí que começa. A carne, você vai ligar, né, o verso 16 com 17. A carne quer vínculos com o mundo. Os olhos favorecem e guiam esta comunhão.
Comunhão é a segunda palavra que o João deu lá. Então a carne quer e os olhos favorecem, né? Providenciam um caminho, nos guiam para esta comunhão que é fruto do desejo da carne. E assim, devotados, né? Que é devoção, a terceira palavra lá em cima, devoção leal ao mundo. Assim devotados, viveremos a vida pela vida. Então a carne quer, os olhos favorecem e assim viveremos devotados. É uma outra ligação bem prática também, para você ver que os desejos do vínculo normalmente vêm da carne e não da direção do Espírito, né? Então que o Senhor possa nos ajudar com isso também. Sobre esses 3 pontos, por exemplo, eu procurei trazer uma abordagem mais sucinta, né? Mas os irmãos podem ligar Gênesis, no início, a tentação ali. Os irmãos podem ligar com a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Os irmãos podem pegar a tentação do Senhor Jesus e ligar também com esses 3 pontos. São todos exercícios que os irmãos podem fazer, ligando esses pontos e permitindo que o Senhor ministre ao seu coração. Porque a intenção é nós trazermos a palavra e a palavra possa ser aplicada a você, na sua esfera, naquilo que de fato cada um de nós temos recebido de confronto, né? E o Senhor sabe cada dificuldade que temos tido, cada ponto, e então a palavra vai sendo aplicada. Amém? Então vamos caminhar só mais um pouco, irmãos. Vamos retornar a 1 Coríntios capítulo 10. Então nós finalizamos o primeiro ponto e vamos para o segundo ponto, então, ou o segundo motivo pelo qual Deus não se agradou da geração que morreu no deserto. E então o segundo ponto está no verso 7, e diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Esta é o segundo pecado, o segundo erro, né? O segundo motivo pelo qual Deus não se agradou daquela geração. Idolatria. Então os irmãos coloquem o segundo ponto registrado aí. Idolatria. E o texto continua assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós vamos ver qual é o texto que Paulo tinha em mente quando escreveu sobre esse assunto da idolatria, e vamos ser tremendamente confrontados. Mas já aqui eu gostaria de colocar um detalhe. Está vendo? Nós vamos entender depois quando formos à sombra. Mas está vendo essa palavra divertir-se, do verso 7? Os irmãos localizaram aí? Divertir-se. Ela traz, irmãos, um sentido de pecar sexualmente. Então toca a esfera sexual. Deixa isso registrado aí, porque isso é muito importante, porque depois nós vamos ver o contexto que isso aconteceu. Eu tenho a palavra no grego aqui, mas aí iria dificultar. Pode ficar apenas mesmo com o significado dela. Então essa palavra divertir-se, ela pode significar um pecado sexual ou pecar sexualmente. Então qual é o texto aí que no rodapé da Bíblia dos irmãos está apontando? Vamos fazer o exercício juntos de localizar? Qual que é o texto? Aí na nota de rodapé dos irmãos, da Bíblia dos irmãos. Êxodo 32. Por que eu perguntei? Eu tinha notado aqui. Para nós exercitarmos, vermos os detalhes e permitir que a Bíblia fale, né? Então, Êxodo capítulo 32. E nós vamos juntos lá então, irmãos. Um texto muito conhecido, forte, sério, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Então, irmãos, segundo o contexto, Moisés está no Monte Sinai,
recebendo direção do Senhor, as tábuas do testemunho, né? Um momento maravilhoso de Moisés com o Senhor no monte. Mas o que aconteceu embaixo não foi nada agradável. Então nós vamos começar a partir do verso 1. Então nós temos esse pecado de Israel, irmãos. Eles tinham se passado apenas 40 dias. 40 dias se passaram que eles haviam recebido a lei de Deus, né? E já estava acontecendo esse pecado. Então, observe que contexto sério. Vamos lendo juntos aos poucos, a partir do verso 1. Moisés no Sinai, não perca isso. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Irmãos, esse é um texto de tantos confrontos, tantos princípios aqui para nós. Moisés estava no monte. O povo, preste atenção nisso, o povo não esperou em fé pela direção de Deus por meio de Moisés. E o que eles pediram? Faze-nos deuses. E mais abaixo, então, eles vão fazer o quê? Um bezerro de ouro fundido. Os irmãos lembram muito bem dessa passagem, né? Mas eu gostaria de colocar uma definição para o bezerro de ouro aí, que os irmãos registrem isso, dado também o que o Senhor nos tem falado nos últimos dias, especialmente pela vida do irmão Eliezer. Então eu gostaria de colocar uma definição para o bezerro de ouro. João, antes que você coloque, você viu a expressão aí, este Moisés? Calma, não vai ministrar antes não, espera eu. Eu vou chegar lá. Então, coloquem assim, irmãos: o bezerro de ouro é a incapacidade por fé de esperar a direção de Deus. Bezerro de ouro é a incapacidade por fé de esperar a direção de Deus, feita pelo Espírito Santo, através de vasos humanos. Vou repetir: bezerro de ouro é a incapacidade por fé de esperar a direção de Deus, feita pelo Espírito Santo, através de vasos humanos. Ô irmãos, eu já poderia parar por aqui, para a gente considerar sobre isso, né? Moisés estava no monte, o povo não conseguiu esperar em fé pela direção de Deus. E eles então pediram: faze-nos deuses. Irmãos, a mesma coisa acontece hoje. De onde vem a direção de Deus? Do cabeça exaltado. O Espírito Santo então transmite a sua direção, e aqui nós estamos falando de uma direção coletiva, de igreja. Transmite a sua direção, a direção do cabeça é transmitida pelo Espírito ao governo da igreja. Homens que Deus mesmo instituiu. São homens que estão para servir. Foram colocados por Deus em uma posição para servir a igreja. Não é um ministério para si, nem por si, nem visando a si próprio. É para a igreja. Então esses vasos se colocam diante de Deus para trazer uma direção para a igreja. Quando o vaso demora um pouquinho em silêncio, a igreja pede: faze-nos deuses.
Irmãos, isso é muito sério. E aqui eu quero chamar tanto a atenção de Arão quanto do bezerro. Porque sempre que talvez um irmão que está no Sinai, procurando a direção do Senhor, tarda um pouquinho em descer do monte para trazer a direção, o povo logo levanta um Arão para poder ocupar o lugar daquele que está lá no Sinai. Tomemos cuidado, irmãos, que não haja isso em nosso meio. Nós somos corpo e precisamos aprender a respeitar, a apreciar, a agradecer a Deus pelos vasos que Ele mesmo levanta. Às vezes, irmãos, nós ficamos cultivando em nosso meio competições. Às vezes nós ficamos cultivando em nosso meio preferências por este ou por aquele. Tomemos cuidado, irmãos. Guarde o seu coração disso e guarde os nossos corações daqueles que estão aqui na frente ministrando também. Eu não poderia passar por esse texto sem tocar por esses pontos. Irmãos, sempre que nós não esperamos em Deus pela sua direção, nós vamos fazer o mesmo pedido que o povo de Israel fez. Faze-nos deuses. O bezerro de ouro é fruto da impaciência do povo, de um povo que não soube esperar em Deus. Irmãos, nós somos chamados a viver uma vida de fé, não uma vida de sentidos. A direção de Deus é uma direção espiritual. E nós precisamos crer em fé de que o Senhor tem falado. Eu sei que esses assuntos que tocam governo, autoridade, às vezes são assuntos complicados de lidar. Às vezes alguns sentem até desconforto. Mas, irmãos, foi Deus mesmo quem instituiu o governo na sua casa. Deus instituiu o governo no universo. Deus instituiu o governo em todas as esferas. As coisas não podem ser desordenadas, quanto mais na sua casa. Por isso que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos os presbíteros, que são os anciãos. Nós temos a citação dos bispos, que são palavras relacionadas, que os bispos são aqueles que supervisionam a igreja. Nós temos também os diáconos, que são aqueles que servem às mesas. E isso não são profissões, cargos. Nós estamos falando de funções no corpo, cada um na sua esfera desempenhando o seu serviço. Compreende, irmãos? E nós precisamos aprender a apreciar o que cada um tem feito na sua devida esfera. Precisamos apreciar quem arruma a mesa da ceia. Precisamos apreciar quem traz uma água, quem faz aquilo outro. Precisamos apreciar a mensagem que é trazida para nós. Precisamos apreciar os anciãos que têm sido levantados pelo Senhor e que o Senhor levante mais firmemente para poder, alguns anciãos vão ministrar palavras, outros não, vão guardar em oração procurando a direção do Senhor. Irmãos, é o Senhor mesmo quem coordena o corpo. Então, irmãos, se nós tivermos impaciência, se nós não soubermos esperar em fé a direção do Senhor, nós vamos fazer o mesmo pedido. Nós vamos chegar em algum Arão e vamos falar com ele: faze-nos deuses, porque Moisés está tardando em descer do monte. Mas na verdade Moisés está buscando a direção de Deus para a igreja. Claro que nós não estamos falando também aqui de um extremo, de um Moisés isolado. Mas os irmãos entenderam o princípio, né? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu ia para o ponto que o irmão Eliezer levantou, mas eu vou ficar nesse. Não vou para o homem que nos tirou do Egito, nem a este Moisés, eu não vou. Eu vou deixar isso para o próximo reunir. Então, tenham no coração a questão da cobiça que nós tratamos, e nós vamos tratar muitas coisas nesse texto. Esse foi apenas o primeiro ponto. Nossa impaciência sempre gerará deuses, bezerros de ouro. Nós precisamos aprender a esperar a direção do cabeça exaltada, que é trazida pelo Espírito, a vasos humanos, que é o governo da igreja,
que então será transmitido para os demais, porque o contexto de Êxodo 32 é um contexto coletivo. Nós não estamos negando aqui o falar do Senhor a cada um, nós não estamos negando, obviamente que tem que estar em harmonia, né? Mas aqui nós estamos tratando mais especificamente de um falar corporativo. Então, irmãos, nossa impaciência, guarde isso, por favor, nossa impaciência vai fazer com que a gente chegue em algum Arão por aí e pedir para ele levantar um Deus para nós, porque os deuses são respostas de coisas que nós queremos. O povo não queria mais uma direção invisível de Deus, eles não queriam mais viver por fé, eles queriam algo palpável, algo que satisfazesse os seus desejos. Então eles pediram um bezerro, porque agora eles não precisavam mais viver como que vendo o invisível, não é? Agora eles tinham uma estátua, um projeto ali. Oh, irmãos, isso é muito sério. Quantos deuses nós levantamos nos nossos corações, porque nós não sabemos esperar a direção de Deus. Que o Senhor fale a cada coração, e se assim o Senhor permitir, nós continuaremos no próximo momento. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por este momento. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo teu confronto. Às vezes termina com uma nota assim e nós logo ficamos tristes. Ó Senhor, é porque nós ainda não aprendemos a lição de olhar para o teu coração. Porque quando nós olhamos para o teu coração, nós entendemos por que o Senhor nos fala o que tem falado. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, guarda os nossos corações, tanto os nossos que aqui estão ministrando a Tua palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, como também daqueles que estão sentados, ouvindo e desempenhando as funções que precisam desempenhar no corpo. Guarde a nós todos, Senhor, que nós possamos aprender a nos submeter à direção do cabeça, que é dada pelo Espírito a vasos humanos. E muitas vezes nós temos dificuldades, Senhor. Nós paramos no que é dada pelo Espírito, porque quando toca vasos humanos nós temos dificuldades, Senhor. Mas foi o Senhor mesmo quem desejou fazer assim. O Senhor poderia ter feito de qualquer outra forma, Senhor, mas o Senhor decidiu usar pessoas. O Senhor nos chama à cooperação, Senhor, e isso não nos faz melhores do que os outros, Senhor. Pelo contrário, nós estamos aqui, Senhor, desejosos por cooperar contigo em prol da edificação da tua igreja, Senhor. O ministério não é para si mesmo, Senhor, e não permita que seja, Senhor. O ministério é ao Senhor para a edificação da igreja, para que todos atinjam a maturidade, Senhor. Chegará um momento onde o governo humano passará, onde aqueles que o Senhor levantou para edificar a tua igreja passará, porque não será mais necessário, Senhor. O Senhor mesmo será a autoridade suprema, sem nenhum tipo mais de transmissor, porque a tua igreja já estará completa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, como de fato ela já é, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e fazemos isso no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.